Boa noite, Cecília. Boa noite, Clemilton. Como vai? Tudo 100%, graças a Deus. Que bom, é um prazer poder estar aqui hoje e colaborar com você, com o perfil, para conversarmos sobre seguros. Isso é um tema muito importante. Eu fico honrada de ser a facilitadora dessa live de hoje. Cecília, por qual tema você prefere iniciar? Bom, já que eu vou ser a facilitadora, então você vai me dar a liberdade de fazer uma primeira abordagem. Sim, Eu imagino que para as pessoas que estão vivendo esse momento, aparentemente a prioridade é lidar com o dia de hoje, com as despesas de hoje, com as necessidades de cada dia, de cada momento. Mas não há dúvida de que cuidar da nossa vida no dia de hoje exige também um planejamento para todo o restante da nossa vida a partir de agora. Afinal de contas, esse período de isolamento social, de confinamento, não vai se perpetuar no tempo. Daqui a 2, 3 meses, nós estaremos voltando a estabelecer uma nova rotina. Não voltaremos, obviamente, à rotina que tínhamos antes disso tudo acontecer, mas nós estabeleceremos uma nova rotina e não há dúvida que pensar o dia de amanhã, pensar o nosso futuro é um movimento inevitável, né? Nós precisamos pensar no dia de amanhã. E mesmo pensando o dia de hoje, nós precisamos cuidar da nossa saúde. E como diz a Organização Mundial de Saúde, né? E mais do que isso, a Organização das Nações Unidas, quando fala em saúde, ela diz que saúde é o estado de bem-estar físico, emocional, psicológico, social, tá certo? Então, é bem-estar em todos os sentidos, não apenas o meu bem-estar físico, orgânico, mas o meu bem-estar psicológico, emocional, espiritual e também social, né? E sem dúvida esse bem-estar vai envolver aí, né, também poder desenvolver a minha atividade profissional, poder me planejar para o futuro, porque nesse momento, sem dúvida, muitas pessoas estão angustiadas, né, estão preocupadas por não saberem como vai ser a sua retomada profissional, como vai ser o sustento de suas famílias. Então, por mais que esses temas pareçam estar muito distantes do tema seguro, eu acho que esse tema é absolutamente necessário. Por quê? Porque nós podemos pensar em seguros saúde, né, seguros odontológicos, seguros de vida, e aí dentro do seguro de vida, pensar na assistência em caso de acidentes, pensar em caso de doenças que nos impossibilitem de trabalhar, né? De doenças incapacitantes. E quando eu penso nessas questões de saúde, eu penso na minha renda, né? Em garantir a minha renda quando alguma situação excepcional acontecer. Então, eu acho, Clemilton, que você que tem promovido essa maratona de lives e tem dado oportunidade a tantos profissionais abordarem temas importantes para essa retomada de vida, você poder nos brindar, né, com uma palestra sobre seguros é absolutamente necessário, né? E ainda, para quem é empreendedor, eu estou aqui lembrando, do seguro empresarial, né? Porque hoje é tão difícil você poder ter um capital para investir, né, na sede, num prédio, e criar a estrutura para funcionar o teu negócio, o teu empreendimento, comprar mercadoria. Hoje, com essa alta do dólar, né?
comprar mercadoria, tudo que dependa de importação, de insumos, né, teve seu preço majorado e muito. A gente tem visto isso em toda a cadeia, né, de produtos. Então, poder assegurar o meu estoque, poder assegurar o que eu tenho de mercadoria, né? E não só quando eu trabalho, mesmo eu trabalhando com serviços, o meu maquinário, né, os meus eletrônicos, tudo aquilo que está envolvido na prestação de serviço é muito importante. Então, nesse momento de retomada, por mais que a gente ache que seguro é uma coisa supérflua, luxo, é algo que a gente pode dispor para um segundo momento, eu acho que não. Eu acho que é algo que precisa ser visto, precisa ser bem planejado, obviamente, e a gente só vai conseguir planejar se tiver um profissional que nos indique o melhor produto, né, a melhor cobertura e, obviamente, seja um profissional em que se possa confiar, né? Então, estou muito feliz de poder vir conversar sobre tudo isso com você essa noite. E Assim, agora, eu dou para você a palavra, por favor, né? primeiro eu gostaria de lhe agradecer por ter aceito o convite, de ser a facilitadora da noite. Se você fosse corretora, ia dar uma concorrência grande, porque aí um ia querer vender o outro. Mas assim, vamos falar por pontos. Sim, por É, favor. ponto inicial nesse momento, a É preocupação saúde. das pessoas é como eu vou cumprir com meus compromissos. Quando eu falo em cumprir com compromisso, eu inicio pelo seguro de vida. Por que eu inicio pelo seguro de vida? Porque no seguro de vida eu posso tratar uma cobertura chamada diária de interrupção de trabalho. Essa cobertura garante que, em caso de acidente ou se a pessoa precisar passar um período afastada, se recuperando do que aconteceu, ela vai ter direito a uma renda pré-contratada. O que é que isso significa na prática? Digamos que tem uma renda mensal de 3 mil reais. O mês, ele normalmente ele é dividido por 30 e 31. Então, colocando a renda de 3 mil reais mês, dá 100 reais por dia. Como é que funciona na prática? Digamos que sofreu um acidente. Esse acidente pode ser torcer o pé, eu posso cair de bicicleta, eu posso estar jogando bola, no encontro com outro jogador, torcer o pé até quebrar, eu posso levar uma queda de moto, entre outros. Eu posso saltar uma escada, sofrer um tombo, terminar gerando uma fratura ou uma torção. E isso vai me obrigar a passar um período sem poder ir trabalhar, um período de pouso. Então, eu vou precisar ir a um médico. Esse médico ele vai pedir alguns exames, raio-x, ou tomografia, não sei. Ele é quem vai avaliar o que ele acha que é necessário. E a partir daí ele vai poder dizer, de acordo, por exemplo, digamos que eu tive uma fratura na perna, fraturei a fíbula. Então, normalmente, esse tipo de fratura, dependendo do grau da fratura, ele vai aí passar 60, 90 dias sem poder botar o pé no chão. Se eu não tivesse tipo de renda, eu coloco mão na cabeça. Por quê? Viria. Como eu vou criar esse tratamento? Como eu vou pagar minhas obrigações durante o mês? Então, a maioria das vezes, as pessoas têm outras pessoas que dependem economicamente delas, seja um cônjuge, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, filha. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam parar para pensar é: eu preciso estar protegido contra imprevistos.
Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que parar para analisar. Isso é caro? Não. Por quê? O valor da contribuição, o valor do investimento no seguro, ele é proporcional ao valor da minha renda. Então, vou dar um exemplo. Se eu contrato seguro de ações pessoais no valor de 300 mil reais, em caso de invalidez acidental, em caso de morte acidental, mais uma assistência funeral familiar no valor de 15 mil reais, mais uma renda de 3 mil reais. Dependendo da profissão, esse valor de investimento mensal ele vai ficar entre 100 e 115 reais mês. Quando a gente fala 115 reais no máximo mensal, eu vou estar falando que ao dia eu vou precisar fazer um investimento de 115 dividido por 30 equivale a R$3. Então, com menos de R$4 por dia, eu protejo por 300 mil reais em caso de acidente, na cobertura de invalidez acidental, seja ela parcial ou total. Como a minha família vai estar protegida na cobertura de morte acidental, assistência funeral e a renda de 3 mil reais. Lembrando que eu estou dando essa simulação, mas a contribuição mínima é R$50. Tá, eu vou te interromper aqui, porque eu já tenho algumas perguntas para fazer, mas na condição de facilitadora, eu já vou dar boa noite a algumas pessoas que já entraram, tá certo? Robson Paniago, Barros Resiliência, Andréa Fernandes, Nalva Holística, Janaína Souza, que são pessoas que estão já aqui acompanhando a sua fala. Flávio Danilo também. Então, boa noite a todos. E os que já estão aqui acompanhando, por favor, usem o aviãozinho que tem aí embaixo na tela para convidar outras pessoas para que venham acompanhar todas essas informações que Clemilton vai nos passar hoje à noite. Porque, com certeza, profissional liberal, profissional autônomo, esse seguro, essa modalidade a que você acabou de se referir agora, para esse profissional, né, o profissional liberal, o profissional autônomo, o trabalhador informal, o ambulante, não tenha dúvida de que é absolutamente importante um seguro que vai nos garantir o valor da diária de trabalho. Mas, Clemilton, eu queria entender uma coisa. Nessa cobertura a qual você acabou de se referir, tá? Por quanto tempo esse valor da diária de trabalho fica sendo assegurado, né, no pagamento a partir do momento que eu aciono o seguro? Minha primeira pergunta é isso, é o tempo de cobertura, certo? Ou seja, o tempo em que eu tenho a minha diária de trabalho assegurada. E segundo, quanto tempo eu já tenho que estar pagando o seguro, tá? Vamos dizer assim, quantas mensalidades eu já tenho que ter pago, porque eu imagino que o prêmio eu não pago integralmente, eu posso pagar parcelado, né? Posso pagar mensalmente, acredito que sim. E se eu optei pela modalidade mensal de pagamento, eu já tenho que ter pago quantos meses para que, havendo uma situação como essa, que me impeça de segurar. Olha aí, tem uma pessoa perguntando se o seguro de vida deve ser entendido como seguro de renda. Pode ser, não é? Pelo que eu estou entendendo, ele acaba funcionando também dessa forma. Mas eu queria que você falasse sobre isso. Quanto tempo eu tenho que estar pagando já, tá certo?
e, obviamente, quanto tempo, quantas diárias podem ser custeadas através da seguradora, tá? Para a pessoa que vai precisar se afastar do trabalho para fazer o tratamento. Cecília, o seguro ele tem a vigência de 1 ano. Então, eu contrato um seguro hoje que é válido por 1 ano. Durante esse período, caso eu adoeça ou eu sofra um acidente, o médico é quem vai avaliar, de acordo com o que aconteceu, qual é a necessidade de acordo com a situação naquele momento. Entendi. Mas se for um tratamento, por exemplo, de 90 dias, tá? A pessoa não pode colocar o pé no chão, teve que botar uma gaiola. Imagina que foi aí um acidente de moto, tá? Em que aí foi colocado aqueles ferros, foi colocado gaiola, a pessoa vai passar alguns meses sem poder, vamos lá, trabalhava com delivery, que é o que está acontecendo muito agora, né? A pessoa trabalhava com entrega, aí sofre um acidente, tem que pôr aquelas ferros, aquela coisa toda, não pode botar o pé no chão, vai ficar afastado. Até quanto tempo o seguro, vamos dizer que, sei lá, que o médico diga que a pessoa vai ficar 4 meses, 5 meses, sem poder fazer um esforço. O seguro cobre esse período todo do tratamento? O prazo máximo de recebimento são 12 meses. Prazo máximo. Então, o que que acontece? No momento do cálculo, o cliente ele vai preencher um perfil, nome, profissão, renda, data de nascimento. A partir dessa situação, a seguradora vai dizer eu aceito ou eu não aceito. Se ela gerar o cálculo, nós transmitimos a proposta e vai para análise. Essa análise ela tem um prazo de 15 dias. Se ela concordar, ela emite a apólice. Se ela não aceitar, ela devolve o valor da parcela inicial paga. A partir do momento que nós transmitimos a proposta, o cliente está segurado. Então, eu contratei um seguro hoje. Amanhã eu sofri um acidente e eu estou coberto. Então, em caso de acidente, eu não tenho carência. O seguro começa no dia seguinte à transmissão. Que coisa maravilhosa. Clemilton, eu vou dar aqui uma boa noite ao Romeu Lima, tá certo? Que está aqui, já está fazendo uma outra pergunta para você. Eu já vi que essa noite vai ser agitada. A pergunta dele é assim: o período entre a data final do seguro e sua renovação garante o cliente assegurado? Porque você disse que a proposta vai ter um períodozinho aí para ser analisada, né? Não. Veja bem, nesse caso, a pergunta dele é o período entre a data final. Então, eu contratei um seguro hoje. Eu transmiti a proposta. A seguradora, inicialmente, ela tem 15 dias para dizer eu aceito ou eu não aceito aquele risco. Tudo bem. A partir do momento que ela aceitou, durante esses 15 dias, enquanto ela analisa, ele está coberto. Uhum. Caso ela não aceite o risco, ela vai devolver o valor pago da primeira parcela e vai informar o cliente que o risco não foi aceito. Certo. Durante 1 ano, ele vai estar segurado. Dá. Antes de ela vencer, ela vai enviar para o cliente um aviso dizendo a sua apólice ela encerra, tal, um exemplo. Digamos que minha apólice encerra dia 20 de junho de 2020. Automaticamente ela me manda um aviso e ela me envia o boleto. Se for boleto ou se for débito em conta, ela manda a previsão de débito. O cliente vai no banco, agendamentos, pagamentos, e faz a confirmação do pagamento. A partir do momento que ele passa a confirmação do pagamento, seja através do boleto, cartão de crédito ou do débito de conta, o seguro continua a valer. Porque o seguro ele é pré-pago.
Então, eu transmito uma proposta hoje, num prazo médio de 5 dias úteis, é o vencimento do boleto, ou do débito, se for a opção débito e conta. Se for a opção, Pronto. Desculpa. Então, quer dizer que se eu não fizer essa renovação da maneira que você está dizendo, né? Não já aceitar a proposta de renovação que a seguradora me envia e deixar encerrar o período contratado inicialmente, entre o encerramento desse seguro, né, do período de vigência desse primeiro seguro. E vamos imaginar que daqui a 10 dias é que eu resolvo fazer um novo seguro. Nesse intervalo de 10 dias, então, eu não estou assegurada. cada seguradora ela tem uma regra. Então, o que Ah, acontece? Quando ela renova a pólice, ela manda para o cliente um aviso dizendo a data do primeiro pagamento, se o cliente optar pelo pagamento mensal. Então, se ele confirmar o pagamento na data que a seguradora encaminhou, tudo tranquilo. Se ele não pagar, através do não pagamento, ele está dizendo que ele não quer continuar sendo coberto. entendi. Então, nesse caso específico, ele perde a cobertura e essa cobertura ela só volta a iniciar quando é transmitida uma nova proposta. Entendi. Ok. É, eu sei que nós não tínhamos não tínhamos combinado, é, nós não tínhamos combinado conversar sobre o seguro de responsabilidade civil profissional, né? Mas eu vi uma odontóloga que passou ainda há pouco aqui e lembrei disso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala, né, do seguro saúde, do seguro odontológico, né, para que as pessoas possam se beneficiar com o serviço, eu fico me perguntando agora, o profissional, né, que nesse período especialmente está arriscando sua saúde, né, está se colocando em risco a própria família, e que muitas vezes acaba sendo chamado a responder, né, pela prestação do serviço que fez, né? Você também trabalha com esse tipo de seguro, Clemilton? Cecília, o seguro de responsabilidade civil profissional, ele atinge várias categorias. Profissionais da área de saúde, médicos, laboratórios, odontólogos, hospitais, clínicas, dentre outras áreas, falando inicialmente da área de saúde, porque você citou o caso de uma profissional da área de odontologia. Isso. Laboratórios, como também atinge escritórios de contabilidade, advogados, Sim. arquitetos. O que é que esse seguro visa garantir? Esse seguro visa proteger o patrimônio desse profissional, seja ele pessoa física ou jurídica. No caso de pessoa jurídica, eu tenho uma clínica. Nessa clínica atendem 10 odontólogos. Um desses odontólogos, parceiro ou funcionário da clínica, cometeu um erro e, decorrente desse erro, prejudicou um paciente. Esse paciente se sentiu prejudicado por um erro profissional e resolveu acionar juridicamente a empresa cobrando algum dano. Seja um dano onde ele precise fazer um procedimento em outro local que a clínica negou para consertar o erro que aconteceu, seja através de um dano moral, que ele ache que por um erro, aquilo se faz necessário cobrar através de algum dano. Então, o seguro, ele visa proteger o patrimônio, seja o patrimônio do profissional liberal, pessoa física, seja o patrimônio da empresa. Uhum. Então, esse seguro, vou dar um exemplo prático. No escritório contábil, uma funcionária era para ter
enviado um boleto de um parcelamento fiscal para uma empresa e errou o envio. Mandou de uma empresa A para uma empresa B e da B mandou para A e inverteu. As empresas quitaram o boleto, só que esse boleto ele foi quitado a menor. E uma das empresas perdeu o parcelamento que tinha. Um valor a mais de juros de 30 e poucos mil reais. Então, de início, o contador me ligou, ele estava com a ruim na cabeça, porque ele percebeu que por conta de um funcionário, ele iria ter que restituir o cliente dele em quase 35 mil reais. Então, nos dias atuais, onde a margem de lucro ela está diminuindo, e quanto está sendo difícil ganhar dinheiro no meio de tantas dificuldades de maneira geral. Então, hoje, estamos matando leões diariamente. E a verdade, Clemilton, é que ninguém é infalível, não é? Erros podem acontecer, né? Perder-se um prazo, deixar de enviar um documento, né? Ou não ter atenção suficiente. Ó, vou já tomar água. Não ter a atenção suficiente, né? Para fazer a baixa de um pagamento recebido. Infelizmente, num período de tensão como esse que nós estamos vivendo, é muito comum as pessoas apresentarem déficit de atenção, né? Assim, ficarem assim um pouco alheias ao que está acontecendo ali na realidade imediata, porque o nível de estresse está muito elevado. Mas eu vou aproveitar e vou mandar um abraço para Lena Dantas, dermaticista. Lembre, Lena, que é possível, infelizmente, né, que alguém um dia acione você no exercício da sua atividade, e aí você que trabalha com a parte dermato, né, dermaticista, você que trabalha com cuidado, né, deve também se precaver, né? Gabi Caroline está aqui, Francis Júlio, Maxwell Filho, Ricardo Patrício Jung, meu amigo, que está lá no Sul, estava aqui nos prestigiando ainda há pouco. Então, são muitas as pessoas que estão passando aqui por essa live, né? É um prazer receber todos vocês. Então, na verdade, pelo que você está dizendo, quando a gente pensa no seguro-saúde, no seguro odontológico, a gente tem que pensar, sim, no profissional que está se arriscando, mas também quando a gente fala no seguro empresarial, né? Que aí a gente pensa no prédio, nos equipamentos e tudo, mas a gente tem que também pensar na possibilidade de acontecer um imprevisto ou um erro, né? Ninguém é infalível na prestação de um serviço e, obviamente, um cliente que se sentir, né, lesado, que acredite ter sofrido um dano, pode acionar. E aí ninguém tem condição, né, de tirar um valor de indenização. Entre você pagar um valor mínimo para adquirir um seguro, né? E você ter que pagar o valor de uma indenização, reparação de danos ou mesmo danos morais, meu Deus do céu, né? Reparação de danos materiais ou danos morais, você poder ter a cobertura de um seguro é infinitamente mais tranquilo, mais seguro, mais cômodo, né? E outra coisa, Cecília, quando a gente fala em prevenção, nós trabalhamos com várias empresas, nós fazemos o comparativo de coberturas disponíveis, de custo-benefício, e apresentamos aos clientes, preventivamente, as melhores opções. Então, nós trabalhamos com 15 seguradoras, nós temos empresas sérias como parceiras, e nessas empresas sérias, nós não temos problema administrativo. Então, a empresa apresenta a relação de documentos a ser providenciada, o cliente
providencia aquilo ali da entrada e é só aguardar a conferência da documentação solicitada para poder, posteriormente, liberar o valor devido. O que a gente tem que parar para pensar? Nós estamos num momento financeiro difícil, mas esse momento difícil ele pode piorar se eu não estiver preparado. Quando eu falo piorar, eu vou dar um exemplo. Nós estamos agora num período de retorno de atividade, onde todo mundo teve que se readaptar. As empresas tiveram que fazer rodízio de funcionários, rodízio de horários, de dias de trabalho. Algumas pessoas estão podendo desempenhar a atividade de home office, outras não. Porque na atividade de venda de produtos, tem empresas que têm um leque grande e ela não consegue disponibilizar para o cliente um programa com acesso à internet, dentre outras coisas, porque isso custa caro, para que ele consiga fazer essa venda home office. Então, muitas vezes ela precisa que o funcionário vá à empresa, trabalhar em rodízio, horários diferenciados, para que ele consiga atender o cliente que vai à loja. O próprio cliente hoje ainda não está preparado, na sua maioria, para fazer pedidos online. Então, nós já avançamos muito nos 90 de recursos, mas as mudanças elas estão acontecendo muito rápido. Só que para que as coisas possam acontecer, eu preciso investir. E como as empresas passaram, em média, 90 dias sem funcionar, a grande maioria, custeando aluguéis de prédio, impostos, salários de funcionários, entre outras despesas, é complicado nesse momento fazer um alto investimento, porque eu preciso primeiro tentar manter a empresa aberta. Então, quando eu falo em manter a empresa aberta, aí eu vou tocar no que você acabou de falar, no setor empresarial. Esse imprevisto foi a pandemia, que nunca no Brasil, eu tenho 43 anos, nunca ouvi falar de algo que paralisou o mundo, como foi o caso do Covid. Então, se hoje está difícil, imagine se acontecer um incêndio e sua empresa pega fogo. Para que a gente possa construir uma empresa, para que a gente possa abrir um negócio, na maioria das vezes eu trabalho muitos anos para juntar um capital mínimo para, a partir dali, eu dar início no meu negócio. A não ser que a pessoa ganhe valor de herança, ela tem berço de ouro, mas é uma minoria. A grande maioria são pessoas que ralaram durante muitos anos e conseguiram criar uma reserva para abrir o seu próprio negócio. Então, se eu demorei muitos anos para conquistar meu primeiro negócio, eu posso perder ele em minutos ou horas. Então, eu vou só dar um exemplo a você, para que as pessoas possam entender quando a gente fala. Clemilton, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, eu acredito que muitas pessoas, quando escutam isso de você, a pessoa levou uma vida para construir um patrimônio e pode perder em poucas horas, tá certo. Mas a grande maioria das pessoas diz assim, mas isso acontece muito pouco, né? A gente não vai contar com o pior, a gente tem que contar com o que é normal, com o que é usual, isso não vai acontecer. E aí passa a imaginar que o seguro é algo que só vai trazer benefícios, né, ou algum tipo de vantagem, ou trazer algo a ser incorporado na sua vida, se a fatalidade acontecer, né? Como antigamente a gente pensava do seguro de vida, e você quando colocou aí, né, a possibilidade de ter as diárias de trabalho, né, vinculadas ao seguro de vida, isso já quebra, né, aquele preconceito de que só vai, na verdade, o seguro produzir efeito, né, após o evento morte, quando a vida se encerrar, e aí os herdeiros é que receberiam, ou o beneficiário, né, no seguro.
eu fico me perguntando, no seguro empresarial, assim como, por exemplo, no seguro residencial, né? Eu sei, a partir de algumas falas que eu já ouvi suas, de que o seguro residencial tem uma série de serviços agregados, né? Como o seguro, por exemplo, dos eletrodomésticos, a questão da manutenção da limpeza da caixa d'água, né? Isso eu já sei, a questão de chaveiro, né? Assistência 24 horas. Você já tem colocado isso como uma série de benefícios agregados a quem tem um seguro residencial. E no caso do seguro empresarial, tem algum tipo de serviço agregado a ele que o proprietário, né, do empreendimento, do prédio e tudo, pode fazer uso, pode lançar mão em algum momento? Olha, quando a gente fala sobre seguro empresarial, a gente está falando de um local que é responsável, através do funcionamento, pela geração de emprego e renda, pela manutenção de muitos empregos. Então, o que é que a gente precisa parar para analisar? Infelizmente, no Brasil, as pessoas não têm o hábito de trabalhar a prevenção. Quando eu falo a prevenção, as pessoas passam 20, 30 anos para trocar uma fiação elétrica. Então, quando eu passo muito tempo para trocar uma fiação elétrica, uma tubulação hidráulica, tende a ter problemas graves. Esses problemas graves, no caso de hidráulico, são entupimentos, no caso de elétrico, são incêndios. Então, o que é que a gente precisa parar para pensar? A cada dia, nós temos mais equipamentos eletrônicos que precisam ser ligados à rede elétrica. Então, antigamente não existia celular. O celular é um item de luxo. Hoje, na grande maioria dos lares, quase todas as pessoas têm celular. E essas pessoas precisam colocar para carregar. Às vezes, você tem na mesma rede da residência 3, 4, 5 celulares carregando ao mesmo tempo. Aí você tem uma geladeira, você tem um micro-ondas, ventilador, ar-condicionado e outros. Então, a partir do momento que eu trago uma sobrecarga de consumo, o incêndio pode acontecer. É muito comum as pessoas, quebrou o cabo do meu carregador do celular. Uma grande maioria das pessoas, ela não procura um produto de boa qualidade, ela compra o mais barato. E esse produto mais barato, às vezes, ele esquenta o fio e pode terminar acontecendo incêndio. Já vimos na internet várias situações de celulares que viram carregando. Possivelmente, um dos fatores foi a sobrecarga de energia ou o esquentamento. Quando eu tenho um seguro residencial ou empresarial, eu tenho o que nós chamamos de coberturas acessórias. Nessas coberturas acessórias, nós temos uma das coberturas mais comuns, que são mais úteis, que a gente chama de sinistro, é a cobertura de danos elétricos. Essa cobertura de danos elétricos, ela garante que, em caso de alta ou baixa tensão, que cause algum dano ao imóvel, ela paga prejuízo até aquele limite. Então, às vezes, um curto-circuito gera um grande incêndio. Às vezes, eu vou dar um exemplo que eu tive ano passado. Eu tive um cliente de seguro empresarial, que ele tinha uma loja de calçados e confecções, e um ventilador de teto mal instalado gerou um curto-circuito e o forro do teto era de PVC. Na maioria das lojas,
o forro é gesso ou é PVC. Uma minoria de lojas é laje. Então, é um produto inflamável. Quando você junta um curto-circuito com plástico, que é o PVC, você tem uma propagação de fogo rápida. Dependendo do produto que esteja lá, o incêndio pode ser gigante. Nesse caso específico, era o produto que estava mais próximo da calçado. Calçado é borracha, calçado é couro, calçado é plástico, cola, tinta, são itens inflamáveis. Então o pessoal correu, conseguiram diminuir o prejuízo, e nesse cliente específico, ele teve um prejuízo de 20 e poucos mil reais. Aí vem a pergunta: se eu não estou protegido com o seguro e eu tenho um prejuízo de 20, 25 mil reais, como eu continuo? Tem toda a razão, toda a razão. Então, quer dizer que não só o seguro residencial tem essas coberturas, mas também o empresarial. Sim, o empresarial também tem. Eu vou citar uma outra cobertura que acontece muito frequente, principalmente no seguro empresarial. Na região do Cariri, sertão pernambucano, tem uma incidência de ventos muito grande. Então, eu já tive clientes que tiveram teto arrancado pelo vento. Clientes que tinham lojas ou depósitos, que tinham aquelas telhas popularmente conhecidas como brasilite ou telhas de alumínio, telhas ecológicas, que são fixadas através de um parafuso, e o vento arrancou a telha e deixou um espaço totalmente desprotegido. Então, o que acontece? Nessa situação, quando acontece um sinistro, a seguradora paga uma pessoa, contrata uma segurança para garantir que ninguém vai roubar aquele local, faz uma proteção provisória, o que pode fazer essa proteção provisória através de plástico, ele compra plástico para poder proteger o que está internamente na estrutura, para evitar que só o estufa possa destruir o que está lá dentro, para não aumentar mais ainda o prejuízo. Então, são muitas coberturas que podem ser tratadas. Nós citamos somente três comuns. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Antes de você dar o próximo exemplo, eu vou aqui dar boa noite e agradecer a audiência da Yasmine, do Paulo Júnior, da Ivone Maria, do Hélio, tá? Todas essas pessoas que estão prestigiando a sua fala essa noite. É um prazer poder contar com a audiência de vocês. Espero que as perguntas e as informações estejam sendo úteis, mas se quiserem fazer alguma pergunta, como já surgiram aqui anteriormente, fiquem à vontade. Podem fazer, que eu acompanho aqui as perguntas e passo para o Clemilton. Pois não, Clemilton, retome, por favor. O que acontece? Falando do seguro residencial, existe uma série de serviços que são ofertados através de assistência 24 horas, que podem ou não ser contratados, e são muito úteis no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. É sugerido, através dos órgãos de saúde, que quem mora em residência faça a limpeza da caixa d'água a cada 6 meses. A grande minoria de pessoas faz na prática. A grande maioria não faz.
O seguro residencial, através da sua assistência 24 horas, ele oferece esse serviço. Muito bom. Outra coisa, você que mora numa cidade de porte médio, tipo Crato, Juazeiro, Barbalha, Iguatu, dentre outras, existem empresas credenciadas nas cidades maiores para prestar assistência emergencial às residências quando preciso. Vou dar um exemplo. Você saiu, foi para o trabalho, para o lazer, e você perdeu a chave de casa. E agora, como é que eu vou entrar? Você liga para a assistência providencia um chaveiro para abrir a sua residência para que você possa entrar. O seguro paga a abertura da residência. Aí você contrata o chaveiro, já que ele já vai estar lá, para que ele faça uma cópia das chaves, para que você possa não precisar no outro dia procurar um profissional para fazer isso. Clemilton, já que você está falando disso, essa questão de eletrodomésticos, essa questão dos produtos da linha branca, né? Eu estou olhando aqui meu ar-condicionado aqui atrás e lembrei disso. É verdade que existe a assistência também, a cobertura desses bens dentro do seguro residencial, é isso? Nós temos vários tipos de cobertura para assistência 24 horas. Nós temos uma cobertura menor, uma intermediária e uma cobertura mais ampla. Dentre os serviços ofertados, existe uma preocupação de você ter um profissional que vai entrar na sua casa para prestar um atendimento. Seja para fazer a troca de uma tomada, seja para fazer uma troca de um chuveiro elétrico, seja para fazer uma troca de uma torneira, seja para consertar um aparelho da linha branca. Quando a gente fala de aparelho da linha branca, nós incluímos aí geladeira, fogão, micro-ondas, ar-condicionado, lavadoras de roupas, de louça. Então, o que é que acontece? Dependendo da cobertura que a pessoa contratar, ela tem um valor em serviços por ano. Ela liga, por exemplo, o meu fogão está com vazamento de gás. É uma coisa muito comum. Ou a minha geladeira não está gelando. Você liga para o corretor, ou se quiser ligar, pode ligar direto para a central. A seguradora vai abrir uma reclamação e vai enviar um técnico no seu endereço no tempo mais rápido possível. Eu já tive casos em capitais que eu assisti no sábado pela manhã e a pessoa foi no domingo, 9 horas da manhã, para consertar um fogão. Então, em menos de 24 horas, houve o atendimento mediante a urgência que era um vazamento de gás. Nesse caso específico da linha branca, a seguradora ela não paga o reparo, ela paga a mão de obra. Uhum. Se, por exemplo, você acionou para um ar-condicionado, se a pessoa foi lá, fez o reparo e não precisou trocar nenhuma peça, você não vai precisar desembolsar nenhum. Uhum. Se a pessoa identificar que houve um desgaste de peça por uso, aí a seguradora paga a mão de obra e você paga a peça. Ok. Vou de novo interromper aqui, vou agradecer a audiência do Ricardo Coelho de Salgueiro, do Alexandre Guerra, da Maria Josiane, do Natan, do Michel Araújo. Agradeço a todos, né, a audiência. Convidem outras pessoas, que eu acredito que as informações que o Clemilton está aqui nos repassando essa noite são muito importantes. Clemilton, eu queria que você abordasse qual é a diferença, se é que existe diferença,
entre plano de saúde e seguro-saúde. Qual é a vantagem de se contratar seguro de saúde hoje no Brasil? Como é essa questão de ter coparticipação, não ter coparticipação? Fala um pouco sobre isso, por favor. Cecília, quando a gente fala em relação a planos de saúde ou seguro-saúde, existe uma diferença. Só um minuto. É, Só respondendo aqui uma pergunta sobre a linha branca, o professor Romeu fez aqui. No caso Sim. da linha branca, quem negocia o valor do serviço é a seguradora. Sim, a seguradora, o prestador, quando ele vai se cadastrar, ele apresenta uma tabela de serviços. Na verdade, eu acho que não é a seguradora, ela cobre a mão de obra, não é? Ela paga a mão de obra, Isso. porque como é que O funciona na prática? serviço, ele não é pago pelo segurado, pelo consumidor, só em caso de peças, não é isso que você falou? O cliente paga a troca da peça, ele não paga. Isso, não paga a mão de obra. Então, esse valor do serviço é um acordo entre prestador e seguradora, onde ele vai, um exemplo, ele vai dizer, eu atendo no Crajubá, Juazeiro Barbalho. E se for Juazeiro, ele não vai cobrar por deslocamento. Se for Barbalho é o Crato, ele vai cobrar um valor X por deslocamento, porque ele vai se deslocar 10, 12 quilômetros. Ou um Mas, pouco mais, dependendo do bairro. mas isso é algo que é entre ele e a seguradora. Então, Exatamente. o que é que o cliente tem que parar para analisar? Na maioria das vezes, existe um limite mínimo de R$ 250 em serviços por vigência. Dependendo do pacote contratado, esse valor pode chegar a R$ 600. Então, dá para você fazer uma manutenção, dependendo do que seja a manutenção, dá para você acionar 2, 3 vezes por vigência, sem precisar se preocupar com isso. Lembrando, a seguradora ela é responsável pela empresa que ela contrata. Então, se a pessoa foi na sua casa e ela foi instalar um chuveiro elétrico, e decorrente dessa instalação, o profissional que foi para lá quebrou o box. Pode acontecer. Pode. Ele estava lá, e caiu e quebrou o vidro do box. Com isso, a empresa ela vai fazer um levantamento de quem faz a troca do box e vai passar para a seguradora, informando o que aconteceu, e a seguradora tem dois caminhos aí. Ou a empresa que prestou o serviço, ela mesmo paga a troca do box, diretamente a outra empresa que ela contratar, ou ela informa a seguradora o que houve, a seguradora manda uma outra empresa fazer a troca do box e cobra a empresa que foi prestar o serviço. Ela desconta no que ela vai pagar de vários serviços. Então, isso é uma preocupação, porque a preocupação maior que nós precisamos ter hoje é quem vai entrar na minha casa. Com certeza. Principalmente quem é casado, quem tem filhas. Com certeza. Você tem que ter uma tranquilidade de que, a partir do momento que uma seguradora, vamos dar um exemplo, uma Porto Seguro, uma Sul América, ou uma Bradesco, ela manda um profissional. O nome que está em jogo não é o nome da empresa terceirizada, é o nome da seguradora. Uhum. Essa seguradora, ela é responsável por quem ela mandou. Ok. Vamos falar agora do seguro-saúde, do seguro, por favor, senão a gente vai acabar o tempo e não vamos abordar. Pronto. A diferença, simplificando, é, falando em termos de prática, seguros, nós temos a Bradesco Seguros, que ela tem a opção de seguro-saúde. O que é seguro-saúde na prática? Ela tem uma rede credenciada e, através dessa rede credenciada, ela tem vários tipos de plano. No caso do Bradesco específico, ele tem 4 tipos de rede.
ela tem uma rede menor, a rede média, e tem duas redes maiores, são planos mais caros, que focam em profissionais do eixo Rio-São Paulo, principalmente. São planos padrão A e AA. Então, vou dar um exemplo a você. Através do seguro-saúde, eu tenho a opção eu não quero ir para um médico que está nessa lista de profissionais credenciados. Eu quero ir para o meu médico, o médico que eu confio. No plano nacional, que nós comercializamos com maior frequência, a seguradora ela disponibiliza uma opção de reembolso por uma consulta médica realizada que vai entre R$ 113 a R$ 340. Então, se eu tenho o plano top 1, ele vai me dar um reembolso de R$ 114. Se eu tenho o top 3, ele vai me dar esse valor vezes 3, até 3 vezes. Então, se eu pago, um exemplo, eu tenho o plano top 3. Se eu contratei uma consulta que custou R$ 300, eu peguei o recibo, a nota fiscal, R$ 300. Ela me reembolsa até R$ 340. Então, eu estou no meu limite. Se eu procurei um profissional de uma capital que me cobrou R$ 500 numa consulta, ela não vai me reembolsar 500, ela vai me reembolsar 340. Da mesma maneira, nós temos um plano premium, que ele tem a opção de reembolso 10 vezes o valor da consulta. Isso significa, na prática, que uma consulta de até R$ 1.140, a seguradora reembolsa integralmente. Poxa. Então, hospitais de grande porte no Rio e São Paulo, a grande maioria dos médicos, eles não aceitam consulta através de nenhum plano. Eles só aceitam consulta particular. Então, se eu tenho um plano e eu chego no Sírio-Libanês, eu não consigo ser atendido. Porque não é que o plano não cubra, é que o profissional que atende lá, ele não recebe plano. Você pode pagar em espécie ou no cartão. Ele vai emitir uma nota fiscal, um recibo. No próprio hospital, próximo do hospital, vai ter um ponto de atendimento, você vai poder dar entrada lá mesmo. E através do aplicativo do Bradesco Saúde ou Sul América Saúde, você bate a foto do comprovante e você encaminha a solicitação de reembolso num prazo médio de até 15 dias, o dinheiro está na conta. É um prazo máximo de 30 dias, mas na maioria das vezes ela está entre 10 e 15 dias. Ela faz a restituição. Então, quando falando do Nordeste, que é a nossa situação, nós temos rede credenciada nos melhores hospitais. Rede de credenciamento. São os 3 estados mais influentes. Cecília, o nosso tempo está acabando. Eu vou dizer que é lamentável, porque eu ainda tinha milhões de perguntas para fazer. Então, Mas acho que foi muito esclarecedor, viu? Obrigado. Que é isso. Obrigado a todas as pessoas que participaram. Olha aí.